E a gente, editor, aqui no começo do vídeo para dizer que o sol faz parte desse vídeo. No dia que a gente gravou, a gente não pensou que teria o pôr do sol atrás na janela. Então ele tá com um brilho na tela. Vocês vão perceber ele, mas fiquem tranquilos porque ele é bem sutil. Confiem em mim, vocês quase não vão perceber a presença dele. Ok? Ok. Obrigado. Um beijo do editor. Assisto o Situação Crítica. Agora tem vídeo. Tchau. Fomos de não consigo ler absolutamente nada para estou completamente obcecada por isso aqui. Então acho que no final das contas, junho foi um bom mês. Olá pessoas, eu sou Tainá e esse é o Taí. E, como sempre, toda vez que aparecer um filme, uma série, alguma coisa aqui que tiver resenha lá no Situação Crítica, não irei me aprofundar. Pra você ir lá, né? Sim, você vai lá, né? Você entende que assim você vai lá e aí você dá engajamento lá também. Mas, como o mês passado, isso não vai acontecer. Porque não tem nenhuma. Não vai aparecer nada aqui que tenha lá resenha. Mas essa é a minha maneira de fazer com que vocês vão até lá. Igual, né? Lembrar vocês de que a Situação Crítica existe. Por isso que eu continuo mantendo aqui, mesmo que não tenha resenha nenhuma. Mas, mesmo que não tenha, eu vou te pedir pra ir lá e vou enfatizar bastante isso, vá lá, porque agora o Situação Crítica, ele é mais do que um podcast. Tem novidades por lá. Ontem saiu um vídeo, sim, um vídeo como esse aqui que você tá vendo, lá no Situação Crítica, falando sobre os nossos diretores favoritos, e a partir de agora teremos toda sexta-feira um vídeo novo lá também. Então, se você gosta muito da minha visão, minha voz, da minha pessoa, você acha que você me vê pouco, você pode estar indo me ouvir e me ver lá. Olha só que coisa boa, não é mesmo? É ótimo. Mas, mês de junho foi um mês, assim, produtivo, assim, eu voltei a ler até, olha só que coisa boa, né? Mas vocês só vão saber o que eu li lá no final do vídeo, então não vem pular, tá? Não rouba. Você fica aqui e assiste todo o vídeo e no final você descobre. Não pula pro final. Não pula. Você tá proibido. Começando pelo começo, com as séries. Sim, eu assisti 2 séries no início do mês. Em um dia só pra cada uma, né? Um dia eu assisti uma, no outro dia eu assisti a outra. Mas a primeira foi Bridgertons. A segunda parte da 3ª temporada de Bridgertons estreou dia 13 de junho na Netflix e, como eu falei no vídeo passado, eu iria assistir com certeza e iria trazer aqui pra vocês, né, a minha opinião sobre. Por isso que eu não dei nota lá. Então, vamos para a nota. Eu dei 4 estrelas. Mas eu não vou falar do porquê que eu dei 4 estrelas agora, né? Primeiro eu vou tirar um outro assunto da frente. Eu nunca li um livro da Julia Quinn, né? Julia Quinn. Isso aí. Que é a autora dos conteúdos originais da série, né? Da onde se originou. Porque Bridgerton, pra quem não sabe, é uma adaptação. Eu nunca li os livros da Julia Quinn, então eu não posso opinar na questão de fidelidade, né? Não posso dizer assim, se eu acho que tá sendo fiel, se eu acho certo, se eu não acho, não posso. Mas, como uma pessoa bi, certo? Como uma mulher bissexual, posso opinar na questão de representatividade. O que foi bem debatido aí quando saiu a 2ª temporada, porque nós tivemos aí a mudança de um personagem, da sexualidade de um personagem e do gênero de um outro personagem. Então, teve todo esse debate sobre ser certo ou não ser certo, etc e tal. A minha opinião é que existe no mundo aí disponível muitos conteúdos, muitos livros, muitos roteiros, muitas histórias escritas pela comunidade LGBTQIA+, e para a comunidade também. Pela e para. Então, existem muitas histórias aí que de fato representam todos nós, porque foram feitos
para nós, por nós. E quando a gente fala sobre representatividade numa série ou num filme, e a gente faz isso colocando personagens apenas para aparecer ali, para dizer que essa pauta é levantada ali, eu sinceramente sinto que a maior parte do mercado está só tentando, né, ganhar dinheiro e fama em cima disso, né, ganhar alguns pontinhos com a comunidade. Porque se a gente fosse falar de fato sobre representatividade, essas histórias estariam sendo produzidas, estariam sendo lançadas, estariam sendo adaptadas para séries de TV de uma forma boa, ou seja, com qualidade, por grandes produtoras. O que, sinceramente, eu não vejo acontecer com muita frequência. Vocês veem? Eu não. Então, eu acho que trocar a sexualidade e o gênero de personagens dentro de uma série que nunca, de uma série de livros que nunca, né, levantou essa pauta, trocar isso agora na adaptação dela para dizer que nós temos representatividade dessa forma, eu acho balela. Eu acho que é uma inverdade. Eu acho que é só para ganhar uns pontinhos com a comunidade. E eu gostaria muito de poder ver, então, se a gente quer tanto falar de representatividade, principalmente em junho, que foi o mês do orgulho LGBT, que ia mais, a gente, então, pega as histórias que são feitas pelo público, pela comunidade, para a comunidade, que conta as nossas histórias, que conta os nossos sentimentos, que de fato nos representam, porque desde o início foi pensado por nós, para nós, com as nossas dores. E não colocar numa história que nunca teve nada a ver com isso, um personagem ali só para dizer que teve representatividade. Então, tirando isso da frente, do caminho, eu comecei esse vídeo com 2 pés na porta já, mas tirando isso da frente, eu vou dizer que eu dei 4 estrelas, ou seja, eu gostei da série, eu gostei da temporada. Se eu fosse a Penélope, eu teria casado com o Colin? Não, não teria. Mas aí é uma opinião minha, né, como mulher. E aí, falando em Penélope, é um momento que a gente pode ver representatividade. Porque Penélope é uma mulher que tem sonhos, que quer ser mais, que não quer ficar escondida atrás de um marido, né? Por isso que talvez ela tenha demorado tanto tempo para se interessar em casar e só se casou porque ela sentiu a necessidade de sair daquele mundo ali dentro da casa dela. A Penélope quer seguir com os sonhos dela, né? Continuar sendo quem ela é sem ter que se esconder. Ou, pelo menos, sem ter que dar satisfação. Ela quer ser independente. E ela sabe que ela pode ser independente. E ela batalha por isso. E ela não quer desistir disso. E aí, na Penélope, eu me vejo representada. Porque eu sou uma mulher e eu vejo ela batalhando pelos sonhos dela e não querendo desistir daquilo simplesmente por conta de um casamento, ou por conta de um homem, ou por conta de uma pessoa. E me sinto representada. Então tá aí a diferença da representatividade. Ver quando ela é colocada só como um ponto ali para ganhar uns pontinhos com a comunidade e quando o personagem ele é criado, pensado e desenvolvido ao longo de muito tempo. Teve um arco que corresponde àquilo ali. Então a gente tem representatividade de fato. Pelo menos eu me sinto representada pela Penélope. Mas eu não teria me casado com o Colin, porque no final das contas o Colin não apoia ela. Tá? Ele continua sem apoiar ela. Ele não muda de ideia. Pode, muda assim. Não, ele não mudou de fato de ideia. Ele só aceitou. E aceitar não é a mesma coisa que apoiar, tá? Então, se eu fosse a Penélope, eu teria feito bye, bye. Para o Colin, mas, amor, que não sei o que. Amor não enche barriga no final das contas e foda-se. Mas, enfim, ela fica com o Colin no final. Que já era o previsível, né? Óbvio que eles iriam ficar juntos. Entretanto, a Penélope teve ali seu arco. E aí, todas as temporadas de Bridgerton, assim, acontece que a gente tem um arco principal, mas a gente tem subarcos, né? Com outros personagens, que é pra fazer uma introdução para as próximas temporadas, né? Que vai vir com aquele irmão, com aquela irmã, não sei o quê. O que aconteceu nessa temporada? E eu, pessoalmente, me senti muito mais interessada pelo arco da Violeta? Enfim, a mamãe Bridgertons, né? A condensa? Essa palavra? Duquesa? Não sei.
a mamãe, né, dos Bridgertons ali. Eu me senti muito mais interessada pelo arco dela. Eu queria ver mais, eu queria ouvir mais. E eu sei que a gente não vai fazer isso tão cedo. E me entristece um pouco. Eu me senti muito mais interessada pelo arco da Violet do que pelo arco dos filhos dela ou das filhas dela. E eu não acho que a gente vai ver isso aí tão cedo. E isso me entristece um pouco. Mas, levando em consideração toda a temporada, foi relativamente interessante. Por isso, 4 estrelas. Não vou falar das primeiras partes da temporada, tipo, ai. Fala da cena da carruagem. Não vou, porque eu falei isso lá no Assistir dos Antigos. Então, se você quer saber, você vai lá, inclusive, assistir, ok? Mas é isso. E sobre cenas calientes, foi meio foda-se, né? Foi meio foda-se, então também não, né, não me interessei muito. Mas, em geral, é um like. Em geral, em geral. Já a próxima, em geral, não foi um like. Em geral, não me deixou com um retrogosto agradável na boca, né? Enfim, Yellow Jackets chegou aí na Netflix também esse último mês, a segunda temporada. Eu já tinha assistido a primeira. Eu gostei bastante da primeira. Pra quem não conhece Yellow Jackets, eu vou dar uma leve contextualizada aqui agora. Yellow Jackets conta a história de um grupo de jovens que são de um time de futebol lá, de uma certa cidade, né? Enfim, elas são as Yellow Jackets, né? Esse é o nome do grupo, do time. E elas estão ali numa viagem para ir para uma competição quando o avião delas cai no meio da floresta. E aí a gente vai acompanhar em 2 linhas do tempo essas meninas sobrevivendo na floresta pelos meses, e foram muitos meses que elas ficaram lá, e as consequências no futuro, já adultas, e como elas lidam com tudo aquilo que aconteceu na floresta. Então a gente acompanha esses 2 pontos. Bom, eu dei 3 estrelas para a segunda temporada, o que é muito triste, porque para a primeira temporada eu dei 5 estrelas, então aí teve um decaimento muito grande. Por quê? Eu gosto muito da primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada conseguiu construir muito bem essa suspensão, né, esse suspense que tem na série, essa misticidade da floresta e o suspense sobre o que elas fizeram, o que elas têm que lidar. E eu gosto muito, eu passei o primeiro episódio até o último da primeira temporada, eu acho que foi uma crescente, assim, com pouquíssima barriga. Desde o início até o final, eu quis saber o que aconteceu, quis saber o que ia acontecer, sabe? Fica intercalando entre, tipo assim, algumas cenas vão aparecendo, mas algumas cenas que você não tem contexto às cenas, você não entende o que acontece. Então isso vai fazendo com que você fique cada vez mais curioso. E eu acho que a primeira temporada funciona muito bem disso. Quando o último episódio acaba ali, eu já tava tipo, meu Deus, quero segunda temporada pra ontem na minha mesa, né? E acontece que, tipo, eu acho que essa segunda temporada não conseguiu acompanhar e completar, sabe? Se apoiar no que a primeira temporada construiu ao longo de uma temporada inteira. Eu achei essa segunda temporada chata, monótona. Eu achei que eles passaram muito tempo ruminando as mesmas coisas, ou seja, mastigando e mastigando e mastigando aquelas mesmas coisas o tempo todo, sem realmente te levar a um lugar novo, assim, sem te apresentar coisas novas, sem te, enfim, te colocar em alguma situação que te lembre meramente a vibe da primeira temporada. Então, por isso eu tirei 2 estrelas aqui da segunda temporada, porque de fato eu acho que ela não chega próximo ao que a primeira temporada foi. E por isso 3 estrelas. Mas a produtora, que eu esqueci o nome agora, não vou lembrar, ela falou que, lá no Twitter, na página do Twitter, que a terceira temporada irá trazer a vibe da primeira temporada de volta. O que, sinceramente, eu espero que aconteça de fato. Mas a segunda temporada não conseguiu me deixar nem um pouco enganjada
para essa terceira temporada. Então, diferente da primeira pra segunda, agora pra terceira eu não espero nada. Por mais que a produtora, né, a criadora da série prometa, eu realmente não acho que ela vai conseguir entregar muita coisa com o que ela deixou ali estipulado na segunda temporada. Então é isso. Se você quer assistir Yellow Jackets mesmo assim, eu recomendo que você assista a primeira temporada. É realmente muito boa. É realmente muito boa mesmo. Eu gosto bastante. Eu só acho que essa segunda aqui, eles se perderam. Enfim. O próximo foi um filme, e a gente entra em filmes e outras produções que não são seriados. Foi A Escolha, dirigido por Ross Katz. Eu tenho dificuldades em falar nomes, né? Tenho. Mas estreou no Brasil dia 4 de alguma coisa de 2016. Setembro. Não, fevereiro. 4 de fevereiro de 2016. A Escolha é uma adaptação de um livro de mesmo nome do Nicholas Sparks. Aquele lá de O Diário de uma Paixão, Amor pra Recordar, Noites de Tormenta, enfim, essas coisas assim. Vocês acham que todo mundo conhece algum filme do Nicholas Sparks, né? Algum romance. A Escolha nos conta a história de dois vizinhos, que são o Travis e a Gabby. E inicialmente eles se detestam, se odeiam, ou eles se julgam no primeiro contato. O Travis, então, ele acredita que a Gabi é só uma caretinha chata pra caralho. E a Gabi só vê o Travis como um garanhão qualquer que fica, né, que não vale nada aí. E daí em cima de qualquer um, Rob saia, passa na frente dele. Mas ali os dois vizinhos, acontecem coisas né, na vida deles, que acaba fazendo com que eles tenham contato um com o outro. E eles acabam desenvolvendo ali esse ódio se transforma em outra coisa. E o fato deles se apaixonarem é só a ponta do iceberg, é só o inesperado, é só o início do filme e da história em si. E não é o ponto principal, que o ponto principal dessa história aqui é o que você faria por amor. E até onde você estaria disposto a ir por amor. E quais escolhas você tomaria baseada nesse sentimento. Então é essa a grande questão dessa história. O que acontece? Vocês já sabem uma parte da minha opinião sobre esse filme. Já que ele entrou no meu top 5 piores adaptações literárias que eu já tive o desprazer de assistir. Eu já assisti muitas histórias adaptadas do Nicholas Sparks. Não li muitos livros dele, na verdade esse foi o único livro que eu li. Tá lá no meu Scooby com, sei lá, 4 pontos alguma coisa de nota. Então realmente gostei muito desse livro. Ele tem uma vibe esperançosa, que é bem comum pro Nicholas Sparks, se eu não me engano. Então eu gosto bastante desse livro. Mas eu não gostei do filme. Portanto, que aqui nós temos 2 estrelas, se eu não me engano, para esse filme. Por quê? A história, né, no livro, a gente tem uma criação de suspense ali, né, de tensão. Porque desde o início, desde o primeiro capítulo, a gente sabe que algo de ruim aconteceu entre o Travis e a Gabi. A gente só não sabe o quê. E a gente passa 80% desse livro tentando descobrir o que é. E quando a gente descobre, a gente fica triste por eles. A gente sente tudo assim, sabe? É até engraçado porque a gente vai criando sentimentos pra esses personagens, sabe? Então, a gente vai comprando lados, assim, né? Da história. E aí, quando tudo explode no livro, é bem emocional, sabe? Esse livro tem cenas muito emocionais, porque o Nicholas Sparks é conhecido por escrever assim mesmo, né? Mas, esse livro também passa em um longo período de tempo, né? As coisas não acontecem
só ali em um espaçamento pequeno de tempo, não. É um longo período de tempo entre um acontecimento e outro, né? São longas datas, eu acho que é isso que acontece na maior parte dos livros do Nicholas Sparks também. Mas são longas datas, assim, e aí eu senti que o filme não fez isso, sabe? Ele foi colocando os acontecimentos ali de uma forma suscetível, sabe? Uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Que fez com que a gente tivesse esse sentimento de que tudo acontece num espaço muito pequeno de tempo. Então, não é palpável, assim. As decisões, elas não são palpáveis, elas não são reais, elas não... Você não sente verdade naquilo ali por conta disso. E sem contar que os personagens, né? A Gabi ali, ela é só rasa, igual uma poça de água no chão, entende? Ela é chata realmente, ela é estereotipada pra caralho, ela é insuportável. Você não consegue criar nenhum tipo de sentimento e de empatia por aquela personagem que tem uma construção no livro, assim. E o Travis, ele é só um gostosão, um tio da lancha que fica... andando de lanche, dando em cima de garotinhas novas. É isso que ele é, sabe? Que fica malhando 4 horas por dia. E é um tio. Ele é um grande tio. O ator, ele até se esforça, mas o fato é que ele é um tio. Ele é um tio. Então não bate assim, sabe? As personalidades no filme não bate com as personalidades dentro do livro. Não acho que eles conseguem passar. E é tudo aquilo que eu disse, né, no último vídeo. A direção é porca, as atuações são porcas, a dublagem é uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida. Eu acho realmente que ninguém queria estar atuando naquilo ali. O que é triste, porque nós temos um ator bom, que é o cara que faz o pai do Travis, eu esqueci o nome do ator. Ele é um ator famoso, ele é um ator que já esteve em várias produções grandes e tal, e não souberam aproveitar ele. Então, a escolha é só mais uma adaptação péssima. Péssima, 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 péssima. Eu não recomendo isso aqui, talvez nem pro meu pior inimigo. Sinceramente, sabe? Eu acho que no final do ano estarei fazendo a minha lista de piores do ano e de melhores do ano, e esse filme vai estar lá. Podem esperar. A menos que eu assista coisas muito piores do que isso aqui. Senão vai estar lá. Acreditem em mim que vai estar lá. O próximo é um documentário, é o Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, que estreou dia 14 de maio de 2020, se eu não me engano, na Netflix também. Assim, esse mês eu assisti muitas coisas na Netflix, por mais que eu não goste muito das produções da Netflix. Mas, algumas coisas se salvam. Tipo, esse aqui até que salvou, né? Eu dei 4 estrelas. O documentário conta a história das vítimas do Jeffrey Epstein, que foi um cara muito rico, muito, muito rico, com muito poder, muitos contatos, e ele usava disso pra manter ali um esquema de... E também, da mesma coisa, né? Eu gostei, dei 4 estrelas. Senti um pouquinho de falta... mais das vítimas, assim, trouxeram bastante vítimas dele pra falar como era, como acontecia, como ele fazia as coisas, mas eu acho que podia ter tido um pouquinho mais. Porém, eu entendo que não era esse o intuito do documentário. O documentário não queria contar o que ele fez ou com quem ele fez, e sim nos mostrar o quão difícil foi prender esse desgraçado, né, condenar ele e acusá-lo das coisas que ele fez de fato, porque ele realmente usou muito do poder, do dinheiro que ele tinha, dos contatos que ele tinha para calar muita gente, para comprar muita gente. Então foi muito difícil condenar ele, e o documentário deixa isso muito, muito claro, que foram anos tentando chegar a alguma coisa, algum tipo de condenação, e alguém barrava, assim, às vezes alguém muito acima no poder barrava ele, essa condenação, né, esse julgamento e tal. Eu não acho que era necessário
trazer a visão do advogado do cara. Não acho mesmo, eu não queria saber, eu acho que ele não tinha que ter voz. Não me importa, não me interessa o que ele tem pra dizer, que era certo, o que ele dizia, o que ele admitiu, o que ele não admitiu, não importa pra mim. Eu acho que isso é uma grande... É uma grande tentar botar panos quentes, às vezes, assim, sabe? Tipo assim, não estamos tentando ser imparciais. Tem coisas que não dá pra ser imparcial, meu filho. Tem coisas que não dá pra ser imparcial, sinto muito. Então, eu não gostei. Não gostei dessa parte, por isso que é só 4 estrelas. Mas, em geral, foi um bom documentário pra mim. São episódios longos, e isso talvez seja um defeito também. Que foi ficando um pouquinho chato os episódios, assim. Porque realmente eram muito longos, muito maçantes, muito difíceis, assim. Acho que cada episódio tem mais de 1 hora. Então, cada episódio é quase um documentário inteiro. Só que em série. Então, são vários episódios de vários documentários inteiros. Ai, fica demais pra mim. Acho que as pessoas têm que aprender a dar uma enxutadinha, assim, nos documentários, tá ligado? Porque fica difícil. Tem coisa que enrola demais. Mas 4 estrelas. Tá aí na Netflix se vocês quiserem assistir. Se você tiver gatilhos com alguma dessas coisas, não assista. Não assista porque existem descrições explícitas do que ele fez. E etc e tal. Tem até uma ali que até eu fiquei um pouco impactada e eu não me impacto com muita coisa, assim, né? Sou bem forte pra assistir esses relatos, ouvir esses relatos. Mas tem uma ali que eu fiquei, porque ela conta, nem é o que aconteceu com ela exatamente, mas ela conta como ela tentou fugir e como isso não deu certo. Então, é uma afeição difícil de ouvir. Mas 4 estrelas. Recomendável. Então, aí, seguindo na linha de documentários, eu assisti aquele lá do Dançando para o Diabo, também da Netflix, que conta a história dessa suposta seita, que é a 7am Films, que é uma agência que está à frente da carreira de alguns dançarinos do TikTok, né? E uma família, né, de uma dessas dançarinas que está sendo agenciada por eles veio aí em 2000 e alguma coisa a público falar numa live que a filha dela tinha sido pega por uma suposta seita e que eles precisavam de ajuda porque eles não tinham contato com ela, etc e tal. O primeiro episódio, até a metade do segundo, eu tava assim bem... Como eu vou dizer? Achando um grande blá blá blá. Assim, eu tava bem desinteressada, eu tava achando uma histeria coletiva. Eu acho que às vezes as pessoas se afastam da família e quase sempre existe um motivo muito plausível para um jovem ir embora e não falar mais com a família. Ou se afastar, ou manter uma distância segura. Vou chamar de uma distância segura, assim. Às vezes não é se afastar 100%, mas é manter o contato restrito, né? Eu acho que a grande parte das vezes os jovens têm motivos plausíveis para fazer isso. E se a gente parar para ouvir, a gente consegue entender. Família, é sangue, é sangue, às vezes a família, o sangue, ele te fode de uma maneira que não tem como mantê-los na tua vida. Então, eu consigo entender. Só que, no meio do segundo episódio ali, a gente descobre que essa suposta seita não é de agora, não. E que o cara que tá à frente a isso, além de não ser só um CEO de uma agência, ele é um pastor. E isso tudo começou dentro de um culto de uma igreja. E aí, o que acontece? Ele também não é a primeira vez, né? Porque entra ali 2 irmãs que ficaram com essa suposta seita por
20 anos. E durante esses 20 anos, muita coisa aconteceu. E quando o relato delas começa, o bagulho fica louco. O bagulho fica louco. Eu dei 3 estrelas pra esse documentário. Por que eu dei 3 estrelas pra esse documentário? Não porque eu acho que ele tenha sido ruim, mas porque eu acho de verdade que esse início, ele é muito tendencioso. Nesse primeiro episódio e meio. É muito tendencioso, sabe? E eu gostaria de ter visto mais do passado. O documentário, né? É um mini documentário. Ele é uma coisa muito de drama familiar, assim, sabe? De questões familiares. E isso me incomodou um pouco porque eu não tô interessada na relação familiar. Eu tô um pouco me fudendo pra ela, na verdade. Eu queria ver a história em si. E não tem muito disso. Assim, a gente não vê muito sobre o passado, sobre o cara no passado, sobre o que ele fez. Não tem outras vítimas antigas, só tem essas duas que apareceram, que são antigas. Tem alguns outros que estavam com essa menina agora, atualmente, né? Que foram agenciados pela 7M. E eles contam algumas coisas e são coisas assim bem chocantes. Que foi meu rosto de choque ele foi aumentando ao decorrer da série. Eu vou ter que admitir que foi aumentando, realmente. Algumas coisas que eu fiquei tipo, uau. Isso acontece mesmo? E eu, tipo, eu não consigo entender como a justiça americana ainda não fez nada. Mas, enfim. Por isso eu dei 3 estrelas. Porque eu acho que a gente podia ter visto um pouquinho mais do passado, ter entendido um pouquinho mais desse cara, ter trago talvez algumas outras vítimas que passaram por essa suposta seita, e etc. e tal. Mas a gente não teve, então 3 estrelas. Mas assim, a história realmente é louca, então se você se interessa, vai assistir só pra você saber. Só pra você saber o que acontece. Porque é doido, é muito doido. Muito doido, tem coisa muito doida. Vamos entrar no último, então, que foi o primeiro livro que eu leio depois dessa ressaca literária. Que é O Reino das Bruxas, Irmandade Mística da Kieri Maniscalco. Que é esses aqui, ó. Eu li até agora só o primeiro. Eu tô no final do segundo, então eu vou falar só do primeiro. Mas o primeiro foi lançado lá em setembro de 2022 aqui no Brasil pela Darkside. Darkside, se você quiser aí... Eu nem vou cobrar, só me manda os livros que eu já tô feliz. Mas... O Reino das Bruxas vai nos contar a história aí da Emília. Emília, ela é uma menina que ela é uma bruxa e a família dela e ela vivem escondidas aí entre os humanos, tendo um restaurante e fazendo só pequenas magias dentro de casa para proteção e etc e tal. A Emília tem uma irmã gêmea chamada Vitória. E um dia, uma noite, com muitos mau auguros, ela sai atrás de sua irmã, que não apareceu para trabalhar no restaurante naquele dia. Então ela sai pelas ruas dessa cidade na Itália para encontrar sua irmã. E a sua irmã ela encontra morta sem o coração. Depois disso, a gente vai acompanhar a Emília numa busca desenfreada por vingança pela sua irmã. Então, é isso. É uma fantasia com bruxas, com lobisomens, com demônios, com príncipes do inferno, que são os 7 pecados capitais. E eu devo falar que eu tenho um preferido. Eu tenho um pecado capital preferido já. E é até condizente com a minha personalidade, na real. Mas,
tirando essa contextualização da história, da frente. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Então, realmente, eu gostei muito dele. Ele é uma fantasia, como eu falei, e eu gostei exatamente por causa disso. Ele é uma fantasia do tipo fantasia real, que traz tudo que eu falei. E tem uma personagem principal que ela é uma crescente. Assim, ela é uma crescente, né? Bem alta. E ela começa sendo uma boba, ingênua, como quase toda protagonista é em livros de literatura, assim, em geral, não é só de fantasia, mas em geral de literatura. Ela começa sendo uma boba, ingênua, e ela cresce do primeira palavra, do primeiro capítulo no primeiro livro, para uma outra coisa muito maior ao decorrer das páginas. E eu adoro isso. Eu adoro quando a personagem principal ela só não é estúpida, entendeu? Porque na maior parte do tempo as personagens são só estúpidas. Não que a Emília não seja um pouco burra às vezes. Ela toma decisões questionáveis. Vou ter que falar que às vezes eu questiono o QI dela. Mas mesmo assim ela tá crescendo. Eu consigo visualizar o crescimento da personagem ao decorrer do livro. Outra coisa, nós temos aqui um demônio chamado Ira. Ele é um dos 7 pecados capitais. E ele é, meu Deus, incrível. Incrível. A história é um pouco enrolativa? Sim, é um pouco enrolativa. Eu não gosto muito quando isso acontece em livros. Que eu sinto que os escritores eles não têm muita história pra contar em um livro, em tipo 3 livros, e aí eles começam a pegar a história que eles têm e enrolar pra dar 3 livros. Mas o resto oh meu Deus, que delícia. Que delícia ser leitor. Que delícia ser leitor. Aí, gostei tanto, que eu li o primeiro livro, eu fui lá e comprei o box. Então, estarei trazendo aí, assim que eu terminar, todos os 3, resenha dessa trilogia no canal. Não prometo quando, minha vida ela é complicada, a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã por aqui. Então, às vezes eu posso dizer que vou trazer semana que vem e eu não consegui ler uma página, uma palavra, uma frase em 7 meses. Então, não vou estar prometendo. Mas se você quiser ler esse livro, tem lá na Amazon, no Kindle, para você comprar. O primeiro também tem. O primeiro também tem de outras maneiras. Você não vai encontrar o segundo, sinto muito. É por isso que eu comprei. Existe um motivo. Porque meu dinheiro ele é valioso. O livro é caro. E para eu comprar um livro é porque existe um motivo muito grande de eu precisar comprar ele. No caso, ficar obcecada e não conseguir encontrá-lo. Então é isso. Mas eu achei barato, ok? Eu vou dizer que... Bom, é um Darkside. Capa dura. Lindo. Lindo de morrer. Tava até barato pra essas condições de livros. Então, é isso. Se você quiser ver qual é que tá o preço, só pesquisar na Amazon. Eu não vou te prometer que tá o mesmo preço, porque eu nunca sei se aumentou ou não. Então eu não vou te falar. Mas tava barato quando eu comprei. Deve estar aí. É isso. Trarei mais sobre. Esse é o responsável pela minha ida embora da ressaca literária. Me arrastou, assim, sabe? Me pegou pelos cabelos e me puxou pra fora dela. Foi uma delícia, adorei. Adorei ser tratada assim. Enfim, se você não quer perder essa resenha que vai vir, quando, não sei, mas vai vir, é só se inscrever aqui no canal, obviamente, e deixar seu like. É importante você deixar seu like. Sabe por que é importante? Porque assim o YouTube entende, ele compreende que você gostou disso aqui. E ele vai te lembrar quando tiver vídeo novo que tem vídeo novo, entendeu? Ele vai te aparecer. Aí eu vou começar a aparecer no início da sua home do YouTube, entendeu? Quando você abre o YouTube, o primeiro vídeo que aparece é o meu. Por causa disso. Porque ele entendeu que você gostou. Deixa um comentário aqui embaixo também, por favor. Eu quero saber a sua opinião. Sua opinião ela é importantíssima pra mim.
Outra coisa que é importantíssima pra mim é você estar encaminhando esse vídeo pra aí 10 amigos. Importantíssimo, vocês não têm noção do quanto. Assim. Meu sonho é ser monetizada no YouTube. De verdade, gente, meu sonho é ser monetizada no YouTube. Eu cansei de ser proletariado nessa vida. Se é pra eu me fuder trabalhando, que pelo menos seja pra mim, não pros outros. Essa é a minha opinião. É isso aí. Abaixo o sistema. Ah, quase me esqueci. Minhas redes sociais. Estão aqui na tela. Em algum lugar. Não se esqueça de ir lá no Situação Crítica. Tá me ouvindo, querido? Não se esqueça. Muito obrigada. O card vai estar aqui em algum lugar. Um card. Não sei qual lado. Nunca sei qual é o lado disso. Com o vídeo que saiu essa semana. Por favor, dá na Situação Crítica. É isso. Um beijo. E eu te vejo daqui a pouco, porque você vai lá. Até a próxima. Tchau.